campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui para retomar a leitura do livro Os Mensageiros, do espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo nossos irmãos, trabalhadores, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos, as nossas leituras. Continue acessando o nosso canal. Hoje nós vamos ler o 19 e o 20, mas vamos lembrar, do capítulo 17 e do 18. O 17 é o romance de Alfredo, aquele lá do castelo, lembram? Que acolheu, os três por uns momentos, quando eles caminhavam naquelas montanhas, naqueles lugares tenebrosos, chegaram até lá para passar uns momentos. E aí, Alfredo conta a sua história, que a Ismália foi sua esposa e agora ela só pode passar um dia por mês no castelo com ele. Porque quando eles estavam casados, vivos, ele tinha um sócio que começou a arrumar uma calúnia, fazer calúnias de Ismália, dizendo que Ismália traía ele, e montou, montou uma traição, pagou uma pessoa para entrar nas dependências deles, e ele acreditou em tudo do sócio, Ele mandou ela de volta para a fazenda onde ela morava, quando solteira, ficou com os 2 filhos, começou a viajar, E ela, de desgosto, morreu de tuberculose, longe dos filhos, longe do marido a quem ela amava, E ele, quando desencarnou, chegou na espiritualidade. Antes disso, o sócio ficou muito doente, muito mal, e ele contou para ele toda a trama que ele fez, E ele ficou desesperado, mas aí já não tinha mais tempo para recuperar nada, Ele desencarna, fica naquela situação, mas com essa tarefa, do trabalho lá naquele castelo. E o 18 é informações e esclarecimentos, que está acontecendo a guerra no nosso planeta, na Europa, naqueles países da Europa, E eles têm aparelhagem para detectar, tudo que acontece, E eles detectaram uma tempestade magnética das batalhas e também dos pensamentos, Inclusive, das palavras que as pessoas ficavam falando. Vejam só, é aquilo que há pouco eu disse. Se o pensamento entra no universo, imagina o que a gente fala também, Então aconteceu tudo isso. E eles registraram toda a guerra, acolheram, europeus naquelas zonas de tratamento. É um capítulo assim até doloroso para a gente saber que foi uma realidade que aconteceu conosco, Bom, então vamos lá. Vamos agora na leitura do 19, que tem o título O Sopro. Mais esclarecimento para nós, Vamos lá. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. E com profunda surpresa ouvi-o afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Não podia caber em meu espanto, embora conhecesse as operações dos samaritanos em nosso lar,
que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalho de salvamento nas regiões inferiores e considerasse as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Soube mais tarde que o sistema de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se pode imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Olha que interessante isso, né? Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Entretanto, temos serviços urgentes nos circos carnais. Vicente e André precisam iniciar aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nas quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Excelente sugestão, exclamou nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Vejam só, né? Olha só o que é a prece, né, meus irmãos? Aliás, falou Ismália, afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitamos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Técnicas do sopro? Indaguei assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente, vivemos por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Olha que interessante o sopro, né? Mas semelhantes patrimônios está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto, exercitaram-se longamente, adquiriram experiência a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento. Mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Olha só. Conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Tudo, né, requer o autocompromisso, a autodisciplina, né?
Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Por intermédio dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Mas requer, muita pureza o sopro, E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhe por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Olha que lindo, Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. Tanto assim que, chefiando esse posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvia, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esqueçam vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Que lindo, Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se vocam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu o nosso instrutor, sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. E assim terminamos, o 19. Agora vamos para o 20. Capítulo 20, Defesas contra o Mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez.
Impressionava-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. Que lindo, né? Bandeira da paz, vejam só. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. Embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitem a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Deus meu, exclamou Vicente, admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhece o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave, fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoro que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na terra compreendemos certos enganos, mas aqui? O generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica.
pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nessas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistema econômico de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas que a da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrio da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variam de intensidade e coloração. Mas e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo presuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, responde ele sorrindo, e, sobretudo, demonstra as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei ainda a interrogar. Alfredo sorriu mais significadamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. Olha que interessante, desencarnar os pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem por meio de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. E além dessa observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar, igualmente, que nessa esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele, enquanto, para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Verdade, né? Para reencarnar. Vicente e eu caláramos estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado: vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou: conta as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada, continuou o sábio seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada.
Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável, carinhosa, mas as criaturas perseguiam e apedrejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te dize que evitasses de assustar os maus. Não ataque as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu: Creio que a fábula dispensa comentário. Dispensa comentário mesmo, né? Tá ali falado, né? Não é para a gente bater, mas vamos se defender, né? Muito, muito interessante esses dois capítulos, né? Esse segundo, então, nos toca, né? De todos aqueles acontecimentos que ele relata. Mas vamos ficando por aqui, agradeço, né? Agradeço esses momentos de leitura que tem nos acompanhado. Agradeço também por estarem assistindo o nosso canal. Continue nos dando toda essa força. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima, se Deus quiser. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site